E se eu te dissesse que a história da humanidade começou muito antes do que nos ensinaram? Gênesis 6, 4 menciona que havia gigantes na terra naqueles dias. Mas a maioria das pessoas assume que a Bíblia conta toda a história desde o início absoluto. Porém, registros sumérios revelam governantes que reinaram por dezenas de milhares de anos, muito antes de qualquer humano pisar neste planeta. Neste relato, vamos desvendar 3 verdades ocultas. Primeiro, você vai conhecer reis que governaram quando a humanidade ainda não existia. Depois, vamos explorar por que essas histórias foram transformadas em mitos. E, finalmente, vamos questionar o que muda quando percebemos que não somos a primeira civilização. E uma vez que você compreende esta primeira camada, a história real começa. Os sumérios guardavam um documento extraordinário. A Lista Real Suméria não é apenas um registro de nomes. É uma confissão histórica que desafia tudo o que aprendemos sobre cronologia humana. Este texto antigo lista governantes que reinaram por períodos impossíveis: 30.000 anos, 43.000 anos, números que ultrapassam qualquer esperança de vida humana conhecida. A ciência moderna descarta esses números como exageros simbólicos. Mas e se os sumérios estivessem registrando algo real? Pense nisso por um momento. Cada civilização antiga possui suas próprias listas de reis. Egípcios, as babilônios, assírios. Todas mantêm cronologias que se encaixam dentro de parâmetros humanos razoáveis. Então, por que os sumérios escolheriam números tão absurdos? Por que arriscar sua credibilidade histórica com dados impossíveis? A resposta pode ser mais perturbadora do que imaginamos. Talvez eles não estivessem exagerando. Talvez estivessem documentando governantes que simplesmente não eram humanos. A Lista Real divide claramente a história em 2 eras: antes do dilúvio e depois do dilúvio. Os reis que governaram antes da grande inundação possuem reinados medidos em dezenas de milhares de anos. Após o dilúvio, os números caem drasticamente. Os reinados se tornam mais curtos, mais humanos, mais alinhados com o que esperaríamos de governantes mortais. Essa divisão não é acidental. Os sumérios estão nos dizendo algo crucial. Havia uma ordem de governança antes da humanidade assumir o controle. Uma estrutura de poder que operava sob regras completamente diferentes. Considere o primeiro rei listado, Alulin de Eridu. Seu reinado durou 28.800 anos. O segundo rei, Alalngar, governou por 36.000 anos. Esses não são erros de tradução. Os números aparecem consistentemente em múltiplas cópias da Lista Real, encontradas em diferentes sítios arqueológicos. A consistência é impressionante. Os escribas sumérios copiavam esses números com a mesma precisão que usavam para registrar inventários de grãos e transações comerciais. Para eles, esses reinados impossíveis eram tão reais quanto qualquer outro fato histórico. Mas quem eram esses governantes? Os textos sumérios não os chamam de humanos. Eles são descritos como seres que desceram do céu, entidades que possuíam conhecimento e poder além da compreensão mortal. Alguns estudiosos os identificam como os Anunnaki, seres celestiais que desempenharam um papel fundamental na criação e organização do mundo. Outros sugerem que eram uma raça completamente diferente, anterior aos Anunnaki, cujos nomes e histórias foram quase completamente apagados. A arqueologia ortodoxa luta para explicar esses registros. A solução mais comum é simplesmente ignorá-los. Catalogar a Lista Real como mitologia e seguir em frente.
Mas essa abordagem deixa perguntas cruciais sem resposta. Por que uma civilização tão avançada em matemática, astronomia e engenharia seria tão descuidada com seus registros históricos? Por que os sumérios, que inventaram a escrita e criaram sistemas complexos de administração, subitamente abandonariam a precisão quando se tratava de sua própria história? Existe outra possibilidade. E se essas histórias foram deliberadamente transformadas em mitos? E se houve um esforço consciente para desconectar a humanidade de seu passado pré-adâmico? Inscreva-se neste canal para explorar mais verdades bíblicas ocultas que desafiam o que nos ensinaram. Ao longo da história, vencedores reescrevem narrativas. Novas religiões substituem antigas crenças. Conhecimentos inconvenientes são reclassificados como lendas. O que aconteceria se aplicássemos essa mesma lógica aos registros sumérios? Gênesis fala sobre dias antes de Adão, quando a terra estava sem forma e vazia. Mas raramente questionamos o que existia naquele vazio. Os sumérios preenchem esse silêncio com reis impossíveis e seres celestiais. Eles nos oferecem uma cronologia que estende milhares de anos antes do surgimento da humanidade. E se Gênesis não começa no início absoluto, mas sim no início da era humana? E se houve capítulos anteriores que foram intencionalmente omitidos? Esta pergunta nos leva a territórios perigosos. Questionar a completude dos registros bíblicos pode parecer heresia, mas estudiosos bíblicos sérios reconhecem que a Bíblia não pretende ser um registro científico completo de todo o evento cósmico. Ela foca na relação entre Deus e a humanidade. Eventos que ocorreram antes da criação de Adão podem simplesmente estar fora do escopo narrativo de Gênesis. Os sumérios, no entanto, não tinham essas limitações narrativas. Seus textos exploram eras que a Bíblia deixa em silêncio. Curta este vídeo se você está começando a ver as conexões entre textos antigos e verdades suprimidas. Os governantes pré-diluvianos da lista real não são apresentados como mitos pelos escribas sumérios. Eles aparecem em contextos históricos sérios, intercalados com reis históricos verificáveis. Essa mistura é intencional. Os sumérios estão conectando seu mundo presente com um passado profundo e misterioso. Eles estão reivindicando continuidade com uma era que transcende a experiência humana normal. Então, o que aconteceu com esses reis impossíveis? Por que seus reinados terminaram? A lista real é clara. O dilúvio varreu tudo. A grande inundação não destruiu apenas cidades e pessoas. Ela encerrou uma era inteira de governança não humana. Após as águas recuarem, reis com expectativas de vida humana normais assumiram o controle. A transição é abrupta e definitiva. É como se o dilúvio marcasse não apenas uma catástrofe natural, mas uma mudança fundamental na ordem da realidade. Mas aqui está o detalhe perturbador. Se esses reis pré-diluvianos eram reais, onde estão suas cidades? Onde estão seus templos? Onde estão os artefatos físicos que provariam sua existência? A arqueologia não encontrou evidências de civilizações avançadas datando de dezenas de milhares de anos atrás. Mas talvez estejamos procurando nos lugares errados. Talvez essas civilizações não deixassem ruínas físicas porque operavam em dimensões diferentes. Ou talvez o dilúvio tenha sido tão devastador que apagou completamente qualquer traço de seu mundo. E isso nos traz para uma questão ainda mais profunda. Se a história começou muito antes de Adão,
quem somos nós realmente? Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para questionar a narrativa oficial. A próxima camada dessa verdade vai revelar não apenas quando a história começou, mas quem a estava controlando. Chapter 2: Quando os deuses moldavam a realidade. A maioria das pessoas pensa em criação como um evento singular. Deus falou e tudo passou a existir. Mas textos sumérios contam uma história radicalmente diferente. O Enuma Elish descreve não um criador solitário, mas uma batalha cósmica entre forças primordiais. Essa não é apenas uma diferença poética, é uma visão completamente alternativa de como a realidade foi estruturada. E se a criação não foi um ato pacífico de ordem divina, mas sim o resultado de um conflito violento entre seres antigos? O Enuma Elish começa com o caos primordial. Apsu, as águas doces, e Tiamat, as águas salgadas, existem juntos em estado de união não diferenciada. Não há céu, não há terra, apenas potencial não manifestado. Então, de sua união, surgem os primeiros deuses. Mas esses deuses jovens são barulhentos, perturbadores. Apsu decide destruí-los. Tiamat, inicialmente relutante, eventualmente se junta à destruição. O que se segue é uma guerra que literalmente molda o cosmos. Ea, um dos deuses mais astutos, descobre o plano de Apsu e o mata primeiro. Esta não é uma metáfora abstrata. Os sumérios descrevem o assassinato de Apsu como evento real com consequências cósmicas. Tiamat, enfurecida pela morte de seu consorte, cria um exército de monstros, dragões, serpentes venenosas, homens-escorpião, criaturas que desafiam qualquer classificação natural. Ela nomeia Kingu, seu novo consorte, como comandante e lhe entrega as Tábuas do Destino, objetos que conferem autoridade suprema sobre a realidade. Os deuses jovens entram em pânico. Nenhum deles é forte o suficiente para enfrentar Tiamat e seu exército. Até que Marduk se apresenta. Ele é jovem, mas poderoso. Ele faz uma proposta. Se ele derrotar Tiamat, ele deve se tornar o rei supremo dos deuses. Os deuses concordam. Eles não têm escolha. Marduk enfrenta Tiamat em combate singular. A batalha é épica. Ventos, relâmpagos, forças primordiais colidindo. Marduk finalmente a derrota. Divide seu corpo em duas partes e usa metade para criar o céu e metade para criar a terra. Pense nas implicações disso. A própria estrutura física do universo é feita do corpo de um Deus derrotado. O céu acima de nós. A terra sob nossos pés. Ambos são fragmentos de Tiamat. Esta não é criação ex nihilo, a partir do nada. É criação através de conquista, através de violência, através da imposição de ordem sobre o caos, por meio de força bruta. O universo sumério não é benevolentemente concedido. Ele é arrancado das garras do caos primordial. Mas a história não termina com a vitória de Marduk. Após derrotar Tiamat, os deuses percebem que precisam de servos. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa construir templos. Alguém precisa manter a ordem que foi tão duramente conquistada. Então, Marduk toma Kingu, o comandante do exército de Tiamat, e o executa. Do sangue de Kingu, misturado com argila, Ea cria a humanidade. Deixe isso penetrar. A humanidade não é criada por amor divino.
Não somos filhos dos deuses. Somos criados do sangue de um Deus rebelde derrotado, misturado com terra, para servir como trabalhadores. Esta narrativa de criação é radicalmente diferente de Gênesis. Em Gênesis, Deus cria por palavra. Ele fala e a realidade obedece. A humanidade é criada à imagem de Deus, com dignidade inerente. No Enuma Elish, a criação é resultado de guerra, e a humanidade é uma reflexão tardia, criada com propósito utilitário. Comente abaixo qual interpretação ressoa mais com sua compreensão da existência humana. Mas aqui está o detalhe crucial. Os sumérios não viam isso como tragédia. Eles viam isso como ordem necessária. O Enuma Elish não é apenas mitologia. É cosmologia. É teologia política. É uma declaração sobre como o universo funciona e quem está no comando. Marduk, ao derrotar Tiamat, estabelece um novo regime cósmico. Ele redistribui poder, reorganiza a hierarquia divina. E esse novo sistema requer manutenção, requer sacrifício, requer que alguém trabalhe nos campos, construa cidades e ofereça adoração nos templos. A humanidade preenche esse papel. Mas isso levanta uma pergunta perturbadora. Se fomos criados para servir aos deuses, o que acontece quando os deuses desaparecem? Os Anunnaki, os deuses sumérios, claramente não governam mais visivelmente nosso mundo. Eles não andam entre nós exigindo sacrifícios. Então, fomos abandonados, libertados, ou talvez a estrutura de controle simplesmente se tornou mais sutil, operando através de sistemas que não reconhecemos mais como divinos. Inscreva-se para explorar como estruturas antigas de controle podem ainda moldar nossa realidade moderna. Os sumérios chamavam seus deuses de termos funcionais, não apenas Deus, mas organizadores, modeladores, estabilizadores. Esses títulos revelam algo importante. Os deuses sumérios não eram apenas seres poderosos. Eles tinham funções específicas. Enki era o deus da sabedoria e das águas doces. Enlil controlava o vento e as tempestades. Inanna governava amor e guerra. Cada deus tinha domínio sobre aspectos específicos da realidade. Essa divisão de responsabilidades sugere um cosmos altamente organizado. Não é governança caótica, é burocracia cósmica. Cada entidade divina gerencia sua própria esfera de influência. E os humanos estão presos no meio, navegando entre as demandas concorrentes de diferentes divindades. Isso soa familiar? Quantas vezes sentimos que estamos presos entre forças concorrentes, tentando equilibrar demandas impossíveis, sem controle real sobre nosso destino? Os Mi, conceito único da teologia suméria, adicionam outra camada a essa estrutura. Os Mi são princípios ou decretos divinos que governam todos os aspectos da civilização e do cosmos. Eles incluem realeza, sacerdócio, verdade, justiça, arte, música, metalurgia, escrita e até prostituição. Cada aspecto da existência é governado por um Mi específico. E esses Mi não são abstratos. Eles podem ser roubados, transferidos e perdidos. Eles têm substância, ainda que não sejam materiais no sentido que entendemos. A história mais famosa envolvendo-os me conta como Inanna os roubou de Enki. Ela o embebedou e fugiu com os Mi para sua cidade, Uruk. Enki, ao perceber o que havia acontecido,
enviou demônios para recuperá-los, mas Inanna conseguiu levá-los em segurança para Uruk. Este não é apenas um conto moral. É uma narrativa sobre transferência de poder civilizacional. Inanna não roubou objetos. Ela roubou os princípios fundamentais que permitem que a civilização funcione. Sem os Mi, não há ordem. Não há cultura. Não há estrutura. Curta este vídeo se você está começando a ver padrões ocultos em textos antigos. Isso significa que a realidade, na visão suméria, não é fixa. Ela pode ser reorganizada. Os princípios que governam a existência podem ser transferidos, redistribuídos ou até destruídos. Isso coloca um poder tremendo nas mãos de quem controla os Mi e levanta uma questão assustadora. Quem controla os Mi agora? Se esses princípios fundamentais ainda existem, quem os detém? Quem decide como a realidade funciona? E talvez mais importante, o que aconteceu com os Mi após o dilúvio? Se a grande inundação destruiu a ordem pré-diluviana, ela também destruiu os Mi? Ou eles foram preservados, escondidos, esperando que alguém os redescubra? Os sumérios acreditavam que os Mi continuavam operando, mesmo quando não eram visíveis. Eles estruturavam a realidade nos bastidores, invisíveis, mas sempre ativos. Compartilhe este vídeo com alguém que questiona a narrativa oficial sobre origens humanas. Esta compreensão da criação como resultado de conflito e da realidade como estrutura manutenível governada por códigos sagrados muda tudo. Não somos o ápice da criação, somos ferramentas, servos, parte de um sistema maior que mal compreendemos, e o que vem a seguir vai revelar exatamente quem nos criou e por quê. Capítulo 3. Os Anunnaki e a missão esquecida. Quem realmente construiu a primeira civilização? A resposta oficial é que humanos gradualmente desenvolveram agricultura, escrita e cidades ao longo de milhares de anos. Mas os sumérios contam uma história diferente. Eles dizem que os Anunnaki, seres que desceram do céu, trouxeram civilização para a Terra. E eles não vieram como benevolentes professores. Eles vieram com uma missão específica. Eles vieram para consertar algo que estava quebrado. A palavra Anunnaki significa literalmente aqueles que do céu à terra vieram. Não é metáfora poética, é descrição geográfica. Os textos sumérios são explícitos. Os Anunnaki desceram de algum lugar acima, um lugar que os sumérios chamavam de Nibiru, ou simplesmente o céu. Eles não evoluíram na Terra. Eles chegaram, e quando chegaram, encontraram um planeta em necessidade de organização. Mas por que a Terra precisava de organização? O que estava quebrado? Os textos sumérios sugerem que houve uma era anterior, um mundo antes do nosso, uma realidade que entrou em colapso ou foi deliberadamente destruída. Os Anunnaki foram enviados para restaurar a ordem, para reconstruir, para criar as condições necessárias para que uma nova experiência civilizacional pudesse emergir. Eles não estavam começando do zero. Eles estavam reconstruindo sobre ruínas de algo antigo. Considere o que os Anunnaki ensinaram aos humanos: agricultura, irrigação, metalurgia, astronomia, escrita, matemática, arquitetura, lei. Esses não são desenvolvimentos graduais. Eles aparecem relativamente de repente no registro arqueológico. A civilização suméria surge quase totalmente formada, com sistemas complexos já em operação.
Estudiosos chamam isso de revolução urbana, mas lutam para explicar por que aconteceu tão rapidamente. Os sumérios não lutam com essa explicação. Eles dizem claramente: os Anunnaki ensinaram. Eles transmitiram conhecimento. Eles organizaram a sociedade humana de acordo com modelos celestiais. Os primeiros reis eram escolhidos pelos Anunnaki. As primeiras leis eram decretos divinos. As primeiras cidades eram construídas seguindo plantas celestiais. A civilização humana era, essencialmente, uma franquia de um modelo desenvolvido em outro lugar. Inscreva-se para descobrir mais conexões entre textos antigos e realidades suprimidas. Mas os Anunnaki não eram unificados em seus objetivos. Os textos sumérios descrevem tensões e conflitos entre diferentes facções de Anunnaki. Enki e Enlil, dois dos Anunnaki mais importantes, frequentemente discordavam sobre como os humanos deveriam ser tratados. Enki geralmente defendia a humanidade. Enlil via os humanos como problemáticos e barulhentos. Essas não são diferenças menores. Elas levaram a consequências cósmicas. A história mais reveladora é o conto do dilúvio sumério. Enlil decide destruir a humanidade porque eles se tornaram muito numerosos e muito barulhentos. Ele convence os outros Anunnaki a enviar uma grande inundação, mas Enki discorda. Ele adverte secretamente Ziusudra, o Noé sumério, instruindo-o a construir um barco e preservar a vida. Este não é um Deus caprichoso, destruindo a humanidade por pecado. É uma decisão burocrática, controle populacional, gestão de recursos e uma facção dissidente trabalhando para preservar o que outros querem destruir. E isso pinta um quadro complexo dos Anunnaki. Eles não são onipotentes. Eles têm limitações. Eles discordam. Eles conspiram. Eles tomam decisões com base em considerações práticas, não em moralidade absoluta. Eles são mais como administradores coloniais do que deuses todo-poderosos. E isso levanta uma questão crucial. Se os Anunnaki eram administradores, quem eram seus superiores? Quem os enviou? Quem definia suas missões? Os textos sumérios raramente abordam essa questão diretamente. Existe uma hierarquia implícita. Anu é frequentemente descrito como rei dos deuses, residindo no céu, raramente intervindo diretamente nos assuntos terrestres. Mas mesmo Anu parece estar operando dentro de uma estrutura maior. Há sugestões de um conselho, de leis cósmicas, de princípios que até os Anunnaki devem obedecer. A realidade suméria não é ditadura, é oligarquia, governança por comitê cósmico. Comente abaixo sua interpretação sobre quem realmente controlava os Anunnaki. Os Anunnaki também não são imortais no sentido absoluto. Eles têm expectativas de vida extremamente longas, mas podem morrer. Eles podem ser feridos. Eles requerem sustento, embora não comida humana comum. Os textos falam de pão da vida e água da vida, substâncias que mantêm os Anunnaki em seu estado elevado. Isso sugere que sua natureza divina não é inerente, mas mantida. Eles precisam consumir algo específico para permanecer além dos humanos. Isso nos traz de volta à questão da missão dos Anunnaki. Se eles vieram para consertar algo quebrado, eles conseguiram? A resposta é ambígua. Eles estabeleceram civilização. Eles criaram ordem. Mas a humanidade que criaram provou ser problemática. Nós nos multiplicamos muito rápido. Desenvolvemos tecnologias. Começamos a fazer perguntas. Em certo ponto, nos tornamos não mais apenas ferramentas úteis, mas ameaças potenciais.
Daí a decisão de Enlil de enviar o dilúvio. Mas o dilúvio não nos apagou completamente. Graças à intervenção de Enki, a humanidade sobreviveu. E após o dilúvio, a relação entre Anunnaki e humanos mudou. Os Anunnaki se tornaram menos diretos em sua governança. Eles começaram a trabalhar através de intermediários, reis humanos, sacerdotes, estruturas de poder que pareciam humanas, mas operavam sob orientação divina. A era dos Anunnaki, andando abertamente entre os humanos, começou a terminar. Curta este vídeo se você vê conexões entre governança antiga e sistemas de controle modernos. Então, onde estão os Anunnaki agora? 3 possibilidades emergem dos textos. Primeira, eles partiram. Sua missão estava completa, ou eles foram chamados de volta, e eles retornaram ao céu, deixando a humanidade para gerenciar sua própria civilização. Segunda, eles ainda estão aqui, mas ocultos. Eles operam nos bastidores, influenciando eventos através de canais invisíveis. Terceira, eles nunca foram fisicamente aqui. Eles sempre foram forças interdimensionais, e o que os sumérios interpretaram como descida física era realmente manifestação em dimensões perceptíveis. Cada possibilidade tem implicações profundas. Se eles partiram, estamos verdadeiramente sozinhos, tentando manter sistemas que não compreendemos totalmente. Se eles ainda estão ocultos, então a história que nos contam sobre a autonomia humana é mentira. Ainda somos gerenciados, apenas não percebemos os gerentes. Se eles eram sempre interdimensionais, então o que chamamos de história pode ser apenas a camada superficial de interações muito mais complexas entre níveis de realidade. Compartilhe este vídeo com alguém pronto para questionar quem realmente governa nossa realidade. Mas há outro elemento crucial na história dos Anunnaki que raramente é discutido. Eles não trabalhavam sozinhos. Eles tinham servos próprios, criaturas que faziam o trabalho pesado antes de a humanidade ser criada. E essas criaturas, ao contrário dos Anunnaki, nunca partiram. Elas simplesmente se moveram para as sombras, e é para lá que vamos a seguir. Chapter 4 – Kigalu – A civilização nas sombras. Todo mundo conhece os Anunnaki, mas poucos já ouviram falar dos Kigalu. Esses seres habitavam o que os sumérios chamavam de mundo inferior. Não exatamente um inferno, mas uma dimensão paralela. Eles existiam antes da humanidade. E ao contrário dos Anunnaki, que eventualmente se retiraram, os Kigalu permaneceram. Eles observam, eles guardam. E segundo textos sumérios, eles desempenharam um papel direto na criação da humanidade. A palavra Kigal significa literalmente a grande terra abaixo. Não é um lugar de punição como concebemos o inferno nas tradições abraâmicas. É simplesmente outra camada de realidade. Os sumérios entendiam o cosmos como estrutura em camadas. Céu acima, terra no meio, Kigal abaixo. Cada camada tinha seus próprios habitantes, suas próprias regras, as suas próprias funções dentro do sistema cósmico maior. Os Kigalu são descritos como observadores, guardiões de portais, mantenedores de fronteiras entre dimensões. Seu trabalho não era governar a superfície, mas garantir que as divisões entre os mundos permanecessem intactas. Eles impediam que coisas do mundo inferior emergissem descontroladamente e impediam que os vivos cruzassem para os reinos dos mortos antes de seu tempo. Eles eram, essencialmente,
serviços de imigração cósmicos. Mas os Kigalu não eram meramente guardas passivos. Textos sumérios sugerem que eles possuíam conhecimento profundo. Eles compreendiam os mecanismos da realidade de maneiras que até os Anunnaki talvez não compreendessem. Vivendo nas profundezas, eles tinham acesso aos fundamentos da existência, às raízes da árvore cósmica, os alicerces sobre os quais toda a realidade descansava. Esse conhecimento os tornava simultaneamente valiosos e perigosos. A história mais significativa envolvendo os Kigalu é sua participação na criação da humanidade. Quando Enki e os outros Anunnaki decidiram criar servos, eles não trabalharam sozinhos. Eles consultaram os Kigalu. Eles acessaram conhecimento do mundo inferior. Alguns textos sugerem que a própria argila usada para moldar os primeiros humanos veio das profundezas, extraída das camadas mais fundamentais da Terra. A humanidade não é apenas criação celestial. Nós carregamos elementos do mundo inferior em nossa própria substância. Inscreva-se para explorar mais verdades ocultas sobre nossas origens. Isso cria uma dualidade interessante. Se fomos criados do sangue de Kingu, um deus rebelde celestial, e da argila das profundezas, então carregamos dentro de nós elementos tanto de rebelião celestial quanto de mistérios subterrâneos. Não somos simplesmente criaturas da superfície. Somos seres híbridos, compostos de fragmentos de múltiplas dimensões. Talvez isso explique a natureza contraditória da experiência humana. Nossas aspirações celestiais e nossos impulsos sombrios não são aberrações. Eles são consequências de nossa composição fragmentada. Os Kigalu também aparecem na famosa descida de Inanna ao mundo inferior. Inanna, deusa poderosa da superfície, decide visitar o reino de sua irmã Ereshkigal, rainha do mundo inferior. Ela passa por 7 portais. Em cada portal, guardas Kigalu exigem que ela remova uma peça de suas vestes divinas. No 7º portal, ela entra completamente nua e desprovida de poder. Ereshkigal a mata e pendura seu corpo em um gancho. Esta história é frequentemente interpretada como jornada de morte e renascimento. Mas ela também revela algo crucial sobre os Kigalu. Eles não temem os deuses da superfície. Eles aplicam as regras de seu domínio, mesmo contra divindades poderosas. Inanna, que comanda exércitos e derruba cidades na superfície, é impotente no domínio dos Kigalu. Isso sugere que poder não é absoluto, é contextual. Depende de em qual camada da realidade você opera. E os Kigalu são supremos em seu próprio território. Comente abaixo se você acredita que existem dimensões operando além de nossa percepção normal. Mas por que os Kigalu permaneceram nas sombras enquanto os Anunnaki governavam abertamente? Uma possibilidade é escolha deliberada. Talvez os Kigalu compreendessem que verdadeiro poder opera melhor quando invisível. Governantes visíveis atraem rebelião. Autoridades ocultas permanecem intactas. Se os Kigalu quisessem influenciar eventos na superfície, sem arriscar confronto direto, trabalhar através de intermediários seria estratégia inteligente. Outra possibilidade é que os Kigalu fisicamente não podem habitar a superfície confortavelmente. Assim como humanos requerem equipamento especial para operar nas profundezas do oceano, talvez os Kigalu requeiram condições específicas que não existem naturalmente na superfície. Seu reino não é escolha estética, é necessidade biológica ou ontológica.
Eles pertencem às profundezas da mesma forma que peixes pertencem à água. Uma terceira possibilidade é mais sinistra. Talvez os Kigalu estejam presos. Talvez o arranjo cósmico estabelecido por Marduk e os Anunnaki incluísse medidas para garantir que os Kigalu permanecessem confinados. Se eles possuem conhecimento perigoso, mantê-los separados da superfície seria precaução sensata. As histórias sobre eles guardando portais podem ser versões censuradas de uma verdade mais desconfortável. Talvez eles não estejam guardando os portais para nos manter seguros. Talvez estejam guardando os portais porque eles próprios são prisioneiros. Curta este vídeo se você está vendo padrões ocultos em mitologias antigas. Textos sumérios ocasionalmente mencionam seres tentando emergir do mundo inferior. Demônios, espíritos inquietos, entidades que não pertencem à superfície. Os Kigalu são responsáveis por impedir essas erupções, mas quem garante que os próprios Kigalu não cruzem? Algumas histórias sugerem que certos rituais podem convocar Kigalu para a superfície temporariamente. Necromancia, adivinhação, práticas de magia negra. Essas não são fantasias supersticiosas. São tecnologias para atravessar fronteiras dimensionais. E se essas tecnologias ainda funcionam? E se ainda existem maneiras de contatar os Kigalu? De acessar seu conhecimento das profundezas? Sociedades secretas ao longo da história alegaram possuir tais técnicas. Mistérios eleusianos, gnosticismo, alquimia, certas vertentes de cabala, todas falam de descer às profundezas, de enfrentar guardiões, de retornar transformado com conhecimento proibido. Talvez essas tradições sejam ecos de práticas sumérias reais para interagir com os Kigalu. Compartilhe este vídeo com alguém que questiona a completude de nossa compreensão da realidade. Mas aqui está a questão mais perturbadora. Se os Kigalu estiveram aqui desde antes da humanidade, se eles desempenharam papel em nossa criação, se eles possuem conhecimento fundamental sobre como a realidade opera, então, por que sabemos tão pouco sobre eles? Por que eles são nota de rodapé obscura na mitologia suméria, enquanto os Anunnaki são amplamente conhecidos? A resposta pode ser supressão deliberada. Conhecimento sobre os Kigalu pode ter sido considerado perigoso demais para a preservação pública. Talvez apenas sacerdotes iniciados tivessem acesso a textos completos sobre o mundo inferior e seus habitantes. Quando o sistema religioso sumério entrou em colapso, esse conhecimento esotérico pode ter sido perdido ou intencionalmente destruído. O que nos resta são fragmentos, pistas, referências crípticas em textos que sobreviveram, mas fragmentos ainda contam histórias. E a história dos Kigalu nos diz que a realidade é muito mais estratificada do que aparenta, que existem civilizações inteiras operando em dimensões adjacentes à nossa, que nosso mundo é apenas uma camada fina entre profundezas abaixo e alturas acima, e que os seres que habitam essas outras camadas podem ter mais controle sobre nossa existência do que gostaríamos de admitir. E falando em controle, precisamos discutir os Mi, os códigos que governam toda a realidade. E é para lá que vamos agora. Capítulo 5. Os Mi, códigos sagrados da criação. E se a realidade fosse programada? E se existissem códigos fundamentais que determinam como tudo funciona? Os sumérios acreditavam exatamente nisso. Eles chamavam esses códigos de Mi. E ao contrário de leis da física que descobrimos, os Mi
eram objetos que podiam ser possuídos, roubados e transferidos. Isso significa que a própria estrutura da realidade não é fixa. Ela pode ser reprogramada por quem controla os Mi. A palavra Mi é única. Não tem tradução direta. Estudiosos a interpretam como decretos divinos, princípios culturais, poderes sagrados ou atributos civilizacionais. Mas todas essas traduções ficam aquém. Os Mi não são abstratos. Eles têm existência concreta. Podem ser contados. Enki possuía mais de 100 deles. Cada Mi governa aspecto específico da existência. Realeza é um Mi. Sacerdócio é outro. Justiça, verdade, música, escrita, agricultura, prostituição, guerra, paz. Todos são Mi distintos. Pense nisso. A capacidade de fazer música não é apenas habilidade humana. É princípio cósmico que alguém deve possuir e ativar. Sem o Mi da música, não poderia haver música. Da mesma forma, sem o Mi da escrita, não haveria sistemas de escrita. Os Mi não são meramente conceitos. São pré-requisitos ontológicos. São permissões no código-fonte da realidade. E apenas aqueles que possuem os Mi relevantes podem ativar as funções correspondentes. Isso cria sistema de poder extraordinariamente interessante. Quem controla os Mi controla o que é possível. Se você possui o Mi da realeza, você pode estabelecer reinos. Se alguém roubar esse Mi de você, sua capacidade de manter autoridade real colapsa. Não é apenas que você perde suporte político, você perde acesso metafísico ao próprio conceito de realeza. O universo para de reconhecer sua autoridade. A história mais famosa envolvendo os Mi é o roubo de Inanna. Enki, guardião dos Mi, é enganado por Inanna durante festa com cerveja. Ela o lisonjeia, o embebeda e gradualmente persuade-o a lhe dar os Mi. Enki, em estado de embriaguez generosa, concorda. Inanna imediatamente foge com os Mi para sua cidade, Uruk. Quando Enki acorda e percebe o que fez, ele envia demônios para recuperá-los. Mas Inanna, com a ajuda de seu assistente Ninshubur, consegue levar os Me em segurança para Uruk. Inscreva-se para descobrir mais sobre como textos antigos revelam sistemas de poder ocultos. Esta não é fábula moral sobre beber com moderação. É narrativa sobre transferência de poder civilizacional. Antes, Eridu, cidade de Enki, era o centro cultural supremo. Após o roubo, Uruk ascende à proeminência. A mudança não é gradual desenvolvimento histórico. É consequência direta do controle dos Mi. Civilização segue quem possui os códigos. Mas de onde vieram os Mi? Quem os criou? Os textos sumérios não são completamente claros nesse ponto. Algumas fontes sugerem que os Mi existiram desde o princípio, antes mesmo dos deuses. Outros textos sugerem que Anu, o Deus Supremo, os estabeleceu. Uma terceira possibilidade é que os Mi emergiram do caos primordial, junto com os primeiros deuses. Eles podem ser aspectos fundamentais da própria existência, tão básicos quanto tempo e espaço. Se os Mi são fundamentais, então não podem ser destruídos. Eles podem ser transferidos, roubados, escondidos, mas não aniquilados. Isso significa que todos os Mi que existiram no mundo pré-diluviano ainda existem em algum lugar. A questão é onde.
Após o dilúvio, o que aconteceu com os Mi? Alguns claramente permaneceram em operação. Nós ainda temos realeza, escrita, música. Mas e os Mi, que governavam aspectos do mundo antigo que não existem mais? Os Mi, que regulavam relações entre humanos e Anunnaki? Os Mi, que permitiam acesso ao Kigal? Onde estão esses? Comente abaixo se você acredita que existem leis ocultas governando nossa realidade. Uma possibilidade é que esses Mi específicos foram selados, colocados em algum tipo de estase até que sejam necessários novamente. Outra possibilidade é que eles foram transferidos para a custódia de seres específicos que os guardam contra uso indevido. Uma terceira possibilidade, mais perturbadora, é que eles ainda estão ativos, mas apenas certos indivíduos iniciados sabem como acessá-los. Sociedades secretas, linhagens ocultas, ordens esotéricas. Talvez essas organizações existam precisamente para preservar e controlar Mi que não devem ser conhecidos publicamente. Os Mi também explicam algo confuso sobre religião suméria. Por que tantos deuses? Por que não um Deus único todo-poderoso? A resposta é funcional. Cada deus controla conjuntos específicos de Mi. Enki possui Mi relacionados à sabedoria, magia, água doce e criação. Enlil controla Mi de vento, tempestade e autoridade. Inanna possui Mi de amor, guerra e fertilidade e poder político. Os deuses não são adorados por amor abstrato. Eles são abordados porque controlam funções específicas de que você precisa acesso. Esta é religião transacional. Você faz oferta a Inanna não porque você a ama, mas porque precisa que ela ative os Mi relevantes para seu problema. Precisa de vitória militar? Ofereça a Inanna. Precisa de safra abundante? Ofereça a Enki para a água e a Enlil para clima favorável. Precisa de decisão judicial justa? Aproxime-se de Utu, e guardião do Mi da justiça. É sistema de pedidos de acesso, e os deuses são administradores de sistema. Curta este vídeo se você está vendo como estruturas antigas refletem sistemas modernos de controle. Mas aqui está a implicação mais profunda. Se a realidade é governada por Mi, então a realidade pode ser hackeada. Encontre maneira de acessar os Mi relevantes sem ir através dos canais apropriados, e você pode fazer coisas que não deveria ser capaz de fazer. Isso é magia no sentido técnico. Não truques de ilusão. Reprogramação real da realidade através de acesso não autorizado aos códigos subjacentes. Os sumérios praticavam extensivamente magia, feitiços, encantamentos, rituais. Esses não eram superstição primitiva. Eram tecnologias para manipular os Mi. Um feitiço de amor não opera através de química ou psicologia. Opera ativando temporariamente os Mi relevantes de Inanna sem passar por ela. É exploit. E como todos os exploits, funciona apenas se você conhece a vulnerabilidade no sistema. Isso sugere que o universo sumério não é apenas governado por leis naturais invioláveis. É sistema estruturado com regras, mas regras que podem ser exploradas por aqueles com conhecimento correto. E esse conhecimento foi guardado, transmitido apenas para sacerdotes iniciados, ensinado em templos sob juramento de sigilo. Porque se todos soubessem como manipular os Mi, a ordem social colapsaria. Reis perderiam autoridade. Templos perderiam controle. Caos retornaria.
Compartilhe este vídeo com alguém pronto para questionar a natureza da realidade. Então, quem controla os Mi hoje? Se eles ainda existem, alguém deve possuí-los. Governos, corporações, organizações religiosas, entidades ocultas operando completamente fora de estruturas humanas, ou talvez os Mi operem automaticamente agora, funcionando no modo padrão, sem administradores ativos. Talvez o dilúvio destruiu não os Mi, mas os operadores que sabiam como usá-los. E desde então, estamos vivendo em modo de segurança cósmica, com funcionalidade básica operacional, mas recursos avançados trancados. E isso nos traz ao dilúvio, porque o dilúvio não foi apenas desastre natural, foi ato deliberado de supressão, julgamento contra mundo que foi longe demais. E o que foi suprimido não foram apenas pessoas, mas memórias, registros e talvez os próprios Mi. É para lá que vamos a seguir. Capítulo 6. O dilúvio que apagou a memória. Toda cultura tem história de dilúvio. Sumérios, hebreus, gregos, hindus, nativos americanos, aborígenes australianos. Inundações cataclísmicas aparecem em mitologias globalmente. Coincidência? Ou memória fragmentada de evento real que redefiniu a história humana? Os sumérios não tratam o dilúvio como mito. Eles o registram como divisor histórico. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, e tudo mudou. A versão suméria do dilúvio aparece em múltiplos textos. A lista real menciona que o dilúvio varreu tudo. O épico de Atrahasis conta a história completa. Enlil decide destruir a humanidade porque ela se tornou muito barulhenta e numerosa. Os Anunnaki concordam, mas Enki, sempre defensor da humanidade, adverte secretamente Atrahasis, instruindo-o a construir um barco e salvar sua família junto com animais. O dilúvio vem. Dura 7 dias e 7 noites. Águas cobrem toda a terra. Apenas aqueles no barco sobrevivem. Isso soa familiar, porque Gênesis conta a história essencialmente idêntica, substituindo Atrahasis por Noé e Enki pela voz de Deus. Estudiosos bíblicos reconhecem há muito tempo que a narrativa do dilúvio de Gênesis provavelmente deriva de fontes mesopotâmicas anteriores. Mas aqui está o detalhe crucial. A versão suméria revela motivação diferente. Gênesis apresenta o dilúvio como julgamento moral contra pecado humano. A versão suméria apresenta-o como controle populacional e supressão de ruído. Inscreva-se para explorar como histórias antigas revelam verdades suprimidas. Pense nas implicações. Se o dilúvio foi sobre controle populacional, então os Anunnaki viam humanos não como filhos preciosos, mas como população gerenciável que cresceu fora de controle. Nós não falhamos em teste moral. Nós simplesmente nos tornamos inconvenientes. E a solução não foi correção ou educação. Foi quase extermínio total. Apenas uma família foi preservada, e apenas porque um Deus dissidente interveio. Mas o dilúvio destruiu mais do que pessoas. Ele destruiu cidades, templos, bibliotecas, registros. Toda a infraestrutura material da civilização pré-diluviana foi apagada, e com ela, conhecimento, tecnologias, memórias coletivas. O mundo pré-diluviano possuía conhecimento que perdemos. Os textos sumérios deixam isso claro.
Os reis pré-diluvianos sabiam coisas. Eles tinham acesso aos Mi de maneiras que governantes pós-diluvianos não têm. O dilúvio não foi apenas evento destrutivo, foi ato de supressão epistêmica. Considere o que foi perdido. Os sumérios pós-diluvianos claramente sentiam que estavam tentando reconstruir algo que existia antes. Eles não estavam inovando, eles estavam restaurando. A arquitetura dos templos seguia plantas antigas. Rituais repetiam fórmulas preservadas. A escrita cuneiforme pode ter sido reinvenção de sistema de escrita ainda mais antigo que não sobreviveu ao dilúvio. Os sumérios estavam operando a partir de memória cultural fragmentada, tentando reconectar com conhecimento que foi quase apagado. E se o dilúvio foi cirurgia cuidadosa? E se ele foi projetado precisamente para apagar certos tipos de conhecimento enquanto preservava outros? Atrahasis foi instruído a levar animais. Mas e plantas? E registros escritos? E ferramentas? E objetos sagrados? Os textos não mencionam Atrahasis levando biblioteca. Então conhecimento escrito foi perdido. Foi permitido que ele levasse artesãos, estudiosos, sacerdotes? Não, apenas sua família. Então especialização e conhecimento técnico tiveram que ser reconstruídos do zero. Comente abaixo se você acredita que há conhecimento antigo intencionalmente oculto da humanidade. Isso sugere que o dilúvio foi ferramenta de controle, um botão de reset civilizacional. Quando a criação vai longe demais, quando humanos começam a acessar conhecimento que não deveriam, quando eles começam a ameaçar a ordem estabelecida, os administradores intervêm. Eles não precisam microgerenciar constantemente. Apenas ocasionalmente precisam implementar correções drásticas. E o dilúvio foi a maior correção de todas. Mas por que preservar qualquer humano? Se Enlil queria nos destruir completamente, por que Enki era capaz de salvar Atrahasis? Uma possibilidade é que havia discordância genuína entre os Anunnaki, e Enki tinha poder suficiente para proteger sua facção. Outra possibilidade é que mesmo Enlil reconhecia que exterminar completamente a humanidade seria desperdício. Humanos são úteis. Eles trabalham, eles constroem, eles mantêm templos. Melhor reduzir a população e resetar suas memórias do que perder a espécie inteira. Curta este vídeo se você está vendo padrões ocultos em narrativas antigas. Esta segunda interpretação é mais sinistra. Ela sugere que o dilúvio foi genocídio calculado com sobrevivência selecionada. Não destruição total, mas curadoria cuidadosa. Preservar genes certos, atitudes certas, garantir que a civilização pós-diluviana seria mais gerenciável que a pré-diluviana. E a evidência sugere que funcionou. Humanos pós-diluvianos construíram civilizações, mas nunca alcançaram novamente os níveis que aparentemente existiram antes. Algo foi permanentemente perdido. Os textos sumérios ocasionalmente insinuam o que foi perdido. Referências crípticas a tecnologias antigas, armas divinas, estruturas que desafiavam descrição. A lista real menciona cidades pré-diluvianas que não têm contrapartes arqueológicas conhecidas. Bad Tibira, Larak, Sipar, Shuruppak. Algumas dessas foram reconstruídas após o dilúvio, mas eram versões menores, ecos pálidos de sua antiga glória, como se os sobreviventes tivessem plantas, mas não expertise para executá-las completamente. E quanto aos Mi?
O dilúvio os afetou? Textos sugerem que os Mi sobreviveram, mas seu controle mudou. Enki, que os guardava em Eridu antes do dilúvio, ainda os possuía depois. Mas o acesso tornou-se mais restrito. As regras sobre quem podia usar quais Me tornaram-se mais rigorosas. Talvez o problema com a civilização pré-diluviana fosse que conhecimento dos Mi se espalhou muito amplamente. Muitas pessoas sabiam como manipular a realidade. Então, parte do reset pós-diluviano foi restabelecer exclusividade. Conhecimento trancado novamente nos templos, distribuído apenas aos iniciados confiáveis. Compartilhe este vídeo com alguém questionando narrativas históricas oficiais. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. E se o dilúvio não for único? E se for apenas a iteração mais recente de um ciclo que se repete? Algumas tradições esotéricas sugerem que houve múltiplos resets civilizacionais. A Atlântida da lenda de Platão. Lemúria da teosofia. Civilizações avançadas que floresceram e foram destruídas, deixando apenas fragmentos de memória. Talvez o dilúvio sumério seja simplesmente aquele para o qual temos melhor documentação. Se os resets são cíclicos, então precisamos perguntar quando o próximo ocorrerá. Que condições acionam intervenção? População excessiva? Desenvolvimento tecnológico, despertar espiritual, descoberta de conhecimento proibido. E quem tem autoridade para pressionar o botão de reset? Os Anunnaki estão monitorando? Existe limite programado no sistema, acionador automático quando a humanidade cruza certos limites? Ou estamos sozinhos agora? E qualquer reset futuro virá de causas naturais ou de nossa própria destrutividade? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Mas os textos sumérios deixam claro que o dilúvio não foi acidente. Foi escolha. Foi executado. Foi consequência direta de humanos ultrapassarem limites invisíveis. E se esses limites ainda existem, se as mesmas regras ainda se aplicam, então estaríamos bem avisados a entender exatamente onde estão esses limites, porque ignorância não nos protegerá se os cruzarmos novamente. E isso nos leva a Eridu, a primeira cidade, o lugar onde tudo começou, o lugar onde Enki estabeleceu a primeira conexão entre céu e terra, onde os Mi foram distribuídos pela primeira vez, onde os fundamentos da civilização foram estabelecidos. Se queremos entender o sistema em que operamos, precisamos voltar ao ponto de instalação, e é exatamente lá que vamos agora. Chapter 7. Eridu, a primeira cidade que não era humana. Qual foi a primeira cidade do mundo? A arqueologia aponta para várias candidatas: Jericó, Çatalhöyük, Uruk. Mas os sumérios não tinham dúvida. Eridu foi a primeira. E Eridu não foi construída por humanos. Foi fundada por Enki, um dos Anunnaki, antes da humanidade ter qualquer civilização. Ela não foi construída como assentamento humano. Foi construída como base operacional para atividades espirituais e dimensionais. O nome Eridu está ligado à palavra guia, ou lugar distante. Textos sumérios a descrevem como cidade sagrada original, o ponto onde Realeza desceu do céu pela primeira vez. Não governo humano organizando-se naturalmente. Autoridade celestial estabelecendo estrutura na Terra. Eridu era a franquia terrestre de um sistema de governança cósmico. E Enki era o gerente de franquia. Inscreva-se para descobrir mais sobre como civilizações antigas conectavam-se a sistemas cósmicos. Escavações arqueológicas em Tel Abu Shahrain
identificado como Eridu, revelam algo extraordinário. O local contém 18 níveis sucessivos de templos, cada um construído diretamente sobre as ruínas do anterior. O nível mais baixo, datando de aproximadamente 5.400 antes da Era Comum, já mostra a arquitetura de templo sofisticada. Não há progressão gradual de estruturas simples para complexas. O primeiro templo já é estrutura deliberada e planejada, como se os construtores estivessem seguindo planta pré-existente. Esses templos não eram centros comunitários para adoradores humanos. Eles eram residências para Enki. Os sumérios eram claros sobre isso. O templo era a casa do deus. Humanos podiam entrar em áreas externas para fazer oferendas, mas o santuário interno era território do próprio Enki. Arqueólogos encontraram grandes quantidades de ossos de peixe nesses templos. Enki era particularmente associado com água doce e criaturas aquáticas. As oferendas não eram simbólicas. Elas eram sustento real para residente não humano. Eridu também funcionava como portal, ponto de conexão entre dimensões. Os textos descrevem o Abzu, as águas subterrâneas primordiais, localizadas sob Eridu. O Abzu não era simplesmente água subterrânea, era domínio de Enki, lugar de conhecimento profundo, fonte dos Mi. Sacerdotes em Eridu tinham acesso a este reino através de rituais e estruturas específicas. Eles podiam descer, metafórica ou literalmente, ao Abzu e retornar com sabedoria divina. Este é conceito radicalmente diferente de templo. Não é lugar onde humanos vão para orar. É estação de transferência, interface entre mundos, humanos na superfície, Enki no Abzu abaixo. O templo como membrana porosa, permitindo comunicação e trânsito controlado. E Eridu, sendo a primeira dessas interfaces, estabeleceu o modelo. Todos os templos subsequentes em toda a Mesopotâmia seguiram princípios arquitetônicos e rituais desenvolvidos primeiro em Eridu. Comente abaixo se você acredita que locais sagrados antigos eram mais do que meros símbolos. Mas Eridu serviu a outra função crucial. Era o local onde os Mi foram distribuídos. Enki os guardava lá. Outros deuses vinham a Eridu para receber os Mi apropriados para seus domínios. Sacerdotes humanos vinham para aprender os princípios civilizacionais. Reis vinham para receber legitimidade, a investidura do Mi da realeza. Eridu não era apenas primeira cidade, era servidor central, o repositório mestre dos códigos de realidade. Isso explica por que Inanna teve que ir a Eridu para roubar os Mi. Eles não estavam flutuando aleatoriamente. Eles estavam especificamente armazenados lá, sob guarda de Enki. E quando ela os levou para Uruk, Uruk ganhou os recursos que anteriormente apenas Eridu possuía. É transferência de infraestrutura espiritual, como se Uruk subitamente ganhasse centro de dados que anteriormente só Eridu tinha. A localização física de Eridu também é significativa. Ela ficava perto da costa do Golfo Pérsico, no extremo sul da Mesopotâmia. Mas reconstruções geológicas sugerem que, no período quando os templos mais antigos foram construídos, Eridu pode ter ficado em ilha ou península, cercada por pântanos e água. Ela foi intencionalmente colocada na fronteira entre terra e água, entre sólido e fluido, entre fixo e mutável. Liminaridade literal. A cidade existe na fronteira, facilitando transições entre estados. Curta este vídeo
se você está vendo como geografia antiga reflete propósitos espirituais. Esta localização liminar permitia a Eridu funcionar como gargalo. Todo acesso ao Abzu tinha que passar por Eridu. Toda distribuição de Mi fluía através de Eridu. Enki controlava o gargalo e dando-lhe imenso poder. Não poder coercivo, poder estrutural. Se você queria qualquer coisa relacionada aos fundamentos da civilização, tinha que negociar com Enki em Eridu. Não havia rota alternativa. Mas o que aconteceu com Eridu após o dilúvio? Textos dizem que a realeza voltou do céu para Eridu após as águas recuarem. A cidade foi reconstruída, mas algo havia mudado. Eridu nunca mais recuperou sua supremacia absoluta. Outras cidades, Uruk, Ur, Lagash, cresceram e competiram por dominância. O sistema centralizado foi quebrado. Poder foi distribuído. Era isso intencional? Parte do reset pós-diluviano? Impedir que qualquer local único tivesse controle monopolista sobre recursos espirituais fundamentais? Se sim, então o dilúvio realizou mais do que apenas redução populacional. Ele descentralizou infraestrutura espiritual. Ele quebrou o monopólio de Eridu sobre os Me e sobre o acesso ao Abzu. Após o dilúvio, múltiplas cidades tinham templos. Múltiplos deuses tinham domínios terrestres. Poder foi distribuído em rede em vez de concentrado em hub único. Isso tornava o sistema mais resiliente, mas também mais complexo de gerenciar. Compartilhe este vídeo com alguém questionando as origens da civilização. Então, Eridu foi humilde começo que cresceu em cidade? Não. Eridu foi instalação planejada, construída com propósito específico, para funções específicas, muito antes de humanos terem qualquer outra cidade. Ela não evoluiu. Ela foi inaugurada. E esse padrão, construção de cima para baixo em vez de desenvolvimento de baixo para cima, caracteriza muito do que sabemos sobre a civilização suméria. Eles começaram com sofisticação e gradualmente a perderam, em vez de começar simples e gradualmente melhorar. Isso inverte completamente nosso modelo de progresso civilizacional. Somos ensinados que humanos começaram como caçadores-coletores, lentamente desenvolveram agricultura, gradualmente construíram vilas, eventualmente criaram cidades. Evolução linear de simples para complexo. Mas os sumérios mostram o oposto. Eles começaram com estruturas urbanas complexas, escrita sofisticada, sistemas matemáticos avançados. E após o dilúvio, tiveram que reconstruir, nunca alcançando completamente novamente os níveis anteriores. Isso sugere que a civilização humana não é nossa conquista, é herança. Fomos entregues de sistemas já desenvolvidos, ensinados a operá-los. E quando esses sistemas entraram em colapso, lutamos para reinventá-los, porque nunca realmente compreendemos os princípios subjacentes. Somos usuários, não engenheiros. Podemos executar os programas, mas não podemos reescrevê-los. E quando o sistema falha, estamos perdidos. E isso nos traz à pergunta final: se a humanidade é herdeira de civilização que não criamos, se somos operadores de sistemas que não compreendemos completamente, se somos construídos de fragmentos de seres anteriores, então quem somos realmente? Somos originais ou cópias? Somos autônomos ou ferramentas? E se somos cópias, onde está o original? E é com essa pergunta que encerramos nossa jornada.
Chapter 8. A humanidade como cópia fragmentada. O que acontece quando você percebe que não é o original? Quando descobre que existe protótipo e você é apenas a versão produzida em massa? Os textos sumérios pintam exatamente esse quadro. A humanidade não é criação original. Somos cópia, manufaturados de partes de seres anteriores, projetados para propósito específico. E o que mais perturba é que podemos ser cópia defeituosa ou incompleta. Lembre-se da história da criação. A humanidade foi feita do sangue de Kingu, Deus rebelde, misturado com a argila das profundezas. Nós não viemos de um ato divino puro. Viemos de material reciclado. Kingu foi executado porque liderou a rebelião de Tiamat contra os deuses mais jovens. Seu sangue carrega a memória dessa rebelião. Então, quando fomos criados desse sangue, nós herdamos. Carregamos tendências rebeldes geneticamente? Será por isso que humanos consistentemente desafiam a autoridade, questionam regras, buscam conhecimento proibido? Inscreva-se para explorar mais verdades suprimidas sobre nossas origens. E a argila? De onde veio? Das profundezas, do reino dos Kigalu, da fundação da realidade. Isso significa que carregamos dentro de nós elementos do mundo inferior, não apenas aspirações celestiais do sangue divino, mas também atrações para baixo, para as sombras, para o oculto. A dualidade humana não é falha moral, é consequência estrutural de nossa composição híbrida. Mas aqui está a questão-chave. Se fomos feitos de fragmentos, onde estão os originais completos? Kingu foi destruído, então não há original dele. Mas e os Anunnaki? E os Kigalu? Eles ainda existem, presumivelmente com suas formas completas e originais. Nós somos versões degradadas, cópias com funcionalidade reduzida. Temos expectativas de vida curtas, onde eles têm longevidade. Temos poder limitado, onde eles têm capacidades vastas. Temos memórias que duram décadas, onde eles têm memórias que duram milênios. Esta é descida ontológica. Somos seres inferiores por design. Não porque falhamos moralmente, mas porque fomos construídos com especificações inferiores, como versão gratuita de software, onde os recursos premium estão bloqueados. Temos o suficiente para funcionar, para desempenhar nossas tarefas designadas, mas não o suficiente para ameaçar nossos criadores. É obsolescência planejada incorporada à própria estrutura de nossa existência. Comente abaixo se isso ressoa com sua experiência da limitação humana. Mas e se houver original da humanidade? Não os Anunnaki, não os Kigalu, mas um modelo humano completo, do qual somos versões reduzidas. Algumas tradições esotéricas falam sobre Adão Kadmon, o humano arquetípico, o modelo perfeito. Cabala judaica o descreve como modelo cósmico para toda a humanidade subsequente. E se Adão Kadmon, ou algo semelhante, realmente existiu? Um humano completo com todos os recursos ativados. E o que temos agora são versões copadas com funcionalidade limitada. Isso explicaria por que espiritualidade humana frequentemente envolve busca por completude, iluminação, salvação, autorrealização. Não estamos buscando algo estrangeiro, estamos buscando o nosso estado original, tentando desbloquear recursos que sabemos, profundamente, que deveríamos ter. Sentimos a incompletude porque somos literalmente incompletos. Fomos construídos fragmentados, e toda prática espiritual é essencialmente tentativa de remontar os fragmentos.
Mas aqui está o aspecto mais subversivo. E se nossa incompletude for intencional, não apenas para nos enfraquecer, mas para nos controlar? Seres completos são autossuficientes. Eles não precisam de deuses, não precisam de templos, não precisam de mediadores. Seres fragmentados, no entanto, sempre procuram fora de si mesmos. Procuram autoridade, procuram orientação, procuram salvadores. Nossa fragmentação nos torna permanentemente dependentes. Curta este vídeo se você está vendo como o controle opera através da incompletude. Isso muda como entendemos religião. Não é que humanos inventaram deuses por medo ou confusão. É que fomos construídos com um vazio intencional que anseia por preenchimento divino. A necessidade religiosa não é bug cultural, é recurso projetado. Somos programados para buscar nossos criadores porque sem eles nos sentimos incompletos. E enquanto nos sentirmos incompletos, permaneceremos gerenciáveis. Mas e se alguns humanos ao longo da história conseguiram sobrepujar essa programação? Místicos que alcançaram união direta com o divino sem mediadores. Filósofos que encontraram completude através da razão. Yogis que desbloquearam capacidades latentes através de práticas. Talvez esses indivíduos estejam acessando o modelo original, temporariamente tornando-se humanos completos. E talvez seja por isso que são frequentemente suprimidos, marginalizados ou executados. Humanos completos são perigosos para sistemas construídos sobre gerenciar humanos fragmentados. Compartilhe este vídeo com alguém pronto para questionar sua incompletude programada. Os sumérios preservaram pista sobre como a completude pode ser alcançada. Os Mi. Se você puder acessar os Mi relevantes, você pode ativar funcionalidades que estão normalmente bloqueadas, não através de evolução lenta, através de reprogramação direta. É por isso que conhecimento dos Mi era tão cuidadosamente guardado. Sacerdotes iniciados tinham acesso, humanos comuns não, porque acesso generalizado aos Mi significaria humanos se elevando além de suas limitações projetadas. E isso nos leva à pergunta mais perigosa de todas. E se o despertar espiritual que tantas tradições prometem não for metafórico? E se for processo literal de remontar fragmentos e tornar-se humano completo? E se iluminação, salvação e gnose, todas essas palavras apontarem para a mesma coisa, recuperar o modelo original do qual somos cópias degradadas? E se os sistemas religiosos, em vez de facilitar esse processo, forem projetados para controlá-lo, permitindo apenas luz suficiente para manter esperança, mas nunca libertação completa? Então, onde está o original? 3 possibilidades. Primeira, ele existiu uma vez, mas foi destruído no dilúvio. Os humanos completos da era pré-diluviana foram varridos, e deixando apenas cópias inferiores. Segunda, ele ainda existe, mas em outra dimensão. O humano arquetípico reside em reino espiritual, e nossas formas materiais são sombras imperfeitas. Terceira, ele está dentro de nós, dormente. Cada um de nós carrega o modelo completo, mas está desativado. Despertá-lo requer conhecimento, práticas e talvez permissão que não temos. Se a primeira possibilidade for verdadeira, estamos permanentemente limitados. Não há upgrade. Apenas gerenciamento de nossas limitações. Se a segunda for verdadeira, então práticas espirituais que buscam conectar-se com nosso eu superior não são fantasia.
Elas são tentativas legítimas de acessar o modelo original em outra dimensão. Se a terceira for verdadeira, então a transformação humana é possível, mas requer superar travas programadas em nossa estrutura. Comente abaixo qual possibilidade ressoa com sua compreensão. Os textos sumérios não fornecem resposta definitiva, mas eles deixam claro que a humanidade é criação derivada. Não somos o começo, somos continuação. Não somos originais, somos consequência. E entender isso muda tudo. Muda como vemos nosso propósito. Muda como entendemos nossa relação com o divino. Muda o que acreditamos ser possível. Se somos cópias, então perguntas sobre autenticidade, propósito e destino ganham nova urgência. Qual é nosso papel no esquema maior? Completar as tarefas para as quais fomos projetados? Rebelar contra nossos criadores como Kingu fez? Buscar nos tornar originais nós mesmos? Cada caminho oferece resposta diferente sobre o que significa ser humano. E talvez a verdade mais libertadora seja simplesmente conhecer. Saber que não somos o que nos disseram. Que nossa história é mais longa, mais estranha, mais complexa, que viemos de fragmentos de deuses rebeldes e argila das profundezas, que fomos projetados para servir, mas carregamos dentro de nós sementes de rebelião, que somos incompletos, mas talvez incompletude não seja permanente. Os sumérios nos deram a história, eles preservaram a memória quando outros a suprimiram, e agora a escolha é nossa. Aceitar a fragmentação, buscar completude, rebelar contra o design, ou simplesmente viver, sabendo que somos parte de história muito maior que começou antes de nós e continuará depois. Inscreva-se, curta e compartilhe se esta jornada pelos textos sumérios mudou sua perspectiva. Porque uma vez que você sabe de onde veio, você nunca mais verá quem é da mesma forma. E talvez esse despertar, essa mudança de consciência, seja o primeiro passo para se tornar algo além de cópia fragmentada. Talvez seja o começo de nos tornarmos, finalmente, completos.